Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Michael Clarim e você está no resumo geral da lição da Escola Sabatina. Queridos, o tema da lição desta semana é Pecado, Evangelho e Lei. E o verso para memorizar está no Salmo 119, verso 93 e 94, que diz o seguinte: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. O pecado, ele causou esse rompimento entre o ser humano e Deus. Infelizmente, estamos inseridos num contexto social onde a maioria das pessoas tem relativizado o pecado. O pecado não pode mais ser chamado pelo nome. E a Bíblia deixa muito claro que o pecado precisa ser chamado pelo nome. Porque quando você nomeia o pecado, você consegue enxergar aonde está a pedra de tropeço e o que evitar. Mas veja, hoje, infelizmente, a frase que tem permeado a sociedade é: meu corpo, minhas regras. Mas será que de fato eu preciso seguir as regras que eu acho serem as melhores para mim? Ou eu deveria seguir as regras do meu Criador? Logo, Deus, como Criador, ele conhece o melhor para as suas criaturas. Nesta semana nós vamos entender porque Deus nos deu a sua lei, qual o papel da lei, qual o papel do Evangelho, o que é que o pecado traz. A Bíblia diz que o pecado, ele causa essa separação entre nós e Deus. E veja, a lei de Deus é estabelecida para nos proteger, mas a principal função dela é nos mostrar o pecado, nos mostrar o que devemos evitar. O Evangelho vem para nos alcançar. Existem algumas distrações que podem nos desviar da presença de Deus. E o relacionamento com Deus, ele precisa ser mantido permanentemente, constantemente. O grande problema no início da história da humanidade foi que o pecado, ele quebrou o relacionamento de Adão, de Eva, com o seu Criador. E você vai perceber que isso acabou os afastando. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais perdemos o plano original. E o pecado, infelizmente, ele causa esse afastamento gradual. Você vai perceber a história de Sansão. Primeiro, ele se envolve em relacionamentos que não são aprovados por Deus. Os pequenos detalhes na vida de Sansão fizeram toda a diferença para a decadência dele. Por exemplo, ele mata um leão, voltando pelo mesmo caminho, ele encontra mel dentro do leão. Além de comer aquele mel, ele dá para os seus pais. E a Bíblia relata que ele não diz para os seus pais qual é a origem daquele mel. Automaticamente, ele está permitindo que os pequenos detalhes tomem conta da vida dele. Posteriormente, ele vai se envolver novamente com uma mulher. Você conhece muito bem a história da Dalila, e a partir dali ele conta de onde vem a força dele. Obviamente, a força não vem do cabelo, o poder de Sansão, a força vem de Deus. Ele vai contar o segredo para alguém que ele não deveria confiar. A confiança dele precisaria estar intimamente ligada a Deus. Ou poderíamos dizer sim que Sansão, ele tinha uma autoconfiança própria, ele confiava em si e esqueceu de confiar em Deus. O grande conflito é real. Vivemos envolvidos num contexto onde Satanás tenta o tempo todo quebrar esse relacionamento que temos com Deus, quebrar a validade da lei de Deus, e por isso precisamos nos atentar para os mínimos detalhes. E existem algumas barreiras que impedem o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Veja, Sansão confiou em si mesmo.
ele não confiou em Deus. Por isso, quando estamos caminhando na jornada da fé, na caminhada da fé, precisamos confiar única e exclusivamente em Deus. É isso que a lição desta semana está tratando. Não fique tocando trombeta como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Sabe aquela pessoa que quando faz algo de bom fica batendo no peito? Olha, eu sou bom. Olha, eu ajudei a instituição de caridade X, a instituição de caridade Y. Olha, alguém estava precisando de alimento e eu dei alimento. Olhe para Cristo e faça por amor ao semelhante e por amor a Deus. Outro aspecto que pode ser uma barreira no seu relacionamento com Deus: eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Queridos, a imoralidade sexual tem crescido bastante e todos nós estamos inseridos dentro dessa sociedade onde o sexo é exaltado, onde a orgia é exaltada. Muito cuidado, a pornografia, o sexo está a um clique. Então, de forma direta ou indireta, estamos inseridos, precisamos estar vigiando, orando e pedindo a Deus que nos prive, nos proteja e cuidando, guardando a nossa mente e o nosso coração. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Existem cristãos que vivem apontando o erro dos outros. Queridos, não julgue para que você não seja julgado. Porque com a medida que você julgar, você será julgado. Isso pode impedir, pode ser uma barreira para o seu relacionamento com Deus. E veja, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Outra barreira é o ódio, é a raiva, é a ira. Se alguém praticou mal contra você, é em nome de Jesus. Não retribua o mal com o mal, mas ore por essa pessoa. Clame a Deus pela vida dessa pessoa. Não deixe que o ódio, que a ira seja um impeditivo para o seu relacionamento com Deus. O próprio Jesus disse, se a sua mão te faz pecar, corte-a e jogue ela fora, né? Se o teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É claro que aqui nós temos uma linguagem hiperbólica, uma linguagem exagerada ou exagerada, melhor dizendo. Todavia, essa linguagem é usada por Jesus para mostrar a gravidade do pecado. A lei de Deus ela é santa, a lei de Deus é justa, a lei de Deus é boa. A lei ela não tem a função de salvar o ser humano. A lei mostra o pecado. Pecado é a transgressão da lei, segundo 1 João capítulo 3, versículo 4. Então, todas as vezes que o cristão transgride a lei, automaticamente ele está cometendo pecado. Então, eu e você precisamos guardar a lei de Deus por amor, para que essa lei ela faça sentido. A lei e o evangelho andam de mãos dadas. Jesus mesmo disse, eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir a lei. Então Jesus, ele é o cumpridor da lei, entende? Jesus, ele está de fato preocupado em que os seus filhos se submetam à lei do seu Criador, para que eles vivam em plenitude de vida. E a lei, ela impõe limites. Limites não para me proibir. O objetivo central da lei é me proteger, é te proteger do pecado. A lei, ela nos mostra na essência o que é o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Corremos um grande perigo de sermos conhecedores da palavra, mas não sermos praticantes. E a Bíblia é muito clara. Não sejam apenas conhecedores, mas praticantes. Quando conhecemos a vontade de Deus, automaticamente devemos buscar praticar essa vontade. Porque de que adianta somente conhecer? De que adianta saber o que é certo, mas deixar de fazer o que é certo? Você consegue compreender isso? Você consegue captar essa mensagem? Quando eu conheço e quando eu guardo, eu estou cumprindo cabalmente o objetivo central da coisa. Conheçam a palavra, pratiquem a palavra, sigam a palavra. A minha vida, ela deve e precisa estar
firmada na rocha, firmada em Cristo. Eu não posso firmar a minha vida, eu não posso firmar a minha casa na areia, porque quando vierem as dificuldades, quando vierem as tribulações, quando vierem as lutas, infelizmente eu não vou estar bem fundamentado. E aí as lutas, as dificuldades, os ventos, eles são enviados para provar a estrutura da casa. Então, nesse contexto de grande conflito, se eu estou com Cristo, eu tenho sucesso, tenho firmeza. Mas se eu estou longe de Cristo, que é a rocha, infelizmente, eu vou estar vivendo uma vida fracassada. Não deve nos surpreender que o tema da lei seja tantas vezes distorcido e mal entendido. Afinal, o maior desafio de Satanás contra Deus foi a respeito da sua lei. Cristo lançou luz sobre a lei e sobre o caráter de Deus. Ele disse que veio cumprir e ele veio revelar o amor de Deus. Eu gostaria de encerrar o resumo desta semana dizendo algo para você. Jesus te ama, Deus te ama, e a lei de Deus ela existe justamente para provar, para mostrar o caráter de Deus e para mostrar que esse caráter é um caráter de amor. E esse amor ele deseja me alcançar, ele deseja te alcançar. E Deus deseja que você possa viver o extraordinário, seguindo aquilo que Ele estabeleceu para você, para a tua felicidade. Se você tem o desejo, se você quer hoje dizer assim, Senhor, eu me submeto à tua vontade, eu quero seguir a tua palavra, eu não quero ser apenas ouvinte da tua palavra, eu quero ser praticante, eu quero seguir aquilo que o Senhor deseja para mim. Você tem esse desejo? Amém? Louvado seja o nome de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua lei ela nos mostra o pecado. Muito obrigado porque o teu evangelho nos alcança e nos restaura. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo que abençoe a vida desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão, dessa minha irmã, e que a fé dele, a fé dela se fortaleça mais e mais, ó Deus. Cuida da família dele, cuida, Senhor, em nome de Jesus, e que a vida dele, que a vida dela esteja de fato firmada na rocha que é Cristo. Oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Querido, se esse vídeo impactou a sua vida, impactou o seu coração, compartilhe com alguém e espalhe esperança em nome de Jesus. Um abraço forte e um beijo no coração.